Você esqueceria a senha de 3,5 bilhões de reais? Pense bem, uma única sequência de caracteres, talvez 8, 10 dígitos, separando você de uma fortuna que a maioria das pessoas nem consegue sonhar. Agora imagine que você tem apenas duas tentativas restantes, duas chances para lembrar. Se errar, tudo desaparece. Para sempre. Isso não é um filme de suspense. Esta é a história real e inacreditável de Stephen Thomas, um gênio da tecnologia que cometeu o erro mais caro do mundo. Um pesadelo digital que vale bilhões e que serve como um alerta brutal para todos nós. Mas quem é Stephen Thomas? Para entender a dimensão dessa tragédia, você precisa saber que ele não é um amador. Nascido na Alemanha e radicado nos Estados Unidos, Stephen é o arquétipo do prodígio da tecnologia. Desde criança, enquanto outros brincavam com carrinhos, ele desmontava e montava computadores, fascinado pelo universo que existia dentro daquelas caixas. Ele não era apenas um curioso, ele era um construtor, um visionário. No início dos anos 2010, quando o Bitcoin era apenas uma palavra estranha sussurrada nos cantos mais nerds da internet, Stephen já estava lá, no epicentro do furacão. Ele não apenas entendia a tecnologia, mas acreditava nela. Ele foi um dos primeiros a enxergar o potencial revolucionário de uma moeda digital descentralizada. Numa época em que o sistema financeiro tradicional ria e chamava isso de dinheiro de mentira. Sua mente brilhante o levou a trabalhar em projetos que moldaram um cenário cripto, como a Ripple, e a fundar suas próprias startups, como a Coil. Sempre um passo à frente, sempre construindo o futuro. Essa genialidade que torna sua história tão irônica e dolorosa. Um homem que construiu sua carreira sob a lógica e a complexidade dos sistemas digitais, que ajudou a criar a infraestrutura de uma nova economia, foi derrotado pela coisa mais simples e humana de todas. O esquecimento. É como se o maior arquiteto do mundo ficasse trancado para fora de sua obra-prima por ter perdido a chave. Como isso pôde acontecer? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio massa para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Vamos voltar no tempo, para 2011. O mundo era outro. O Bitcoin, criado pelo enigmático e ainda anônimo Satoshi Nakamoto, valia centavos de dólar. Era um experimento, uma curiosidade para poucos. Stephen, com sua paixão por desmistificar o complexo, decidiu criar um vídeo animado. O título era simples e direto: What is Bitcoin? O que é Bitcoin? O vídeo foi um sucesso instantâneo na pequena comunidade de entusiastas. De forma clara e didática, ele explicou a revolução que estava por vir. Um fã anônimo, maravilhado com o trabalho, decidiu recompensá-lo. E como ele pagou? Com 7.002 bitcoins. Naquele momento, essa quantia valia algo entre 2 e 5 mil dólares. Um bom dinheiro, um belo reconhecimento, mas nada que mudasse uma vida. Stephen, como um bom entendedor de segurança, decidiu guardar sua pequena fortuna digital em um lugar seguro, um dispositivo chamado Iron Key. Pense no Iron Key como um cofre de titânio para dados. É um pendrive criptografado projetado para ser impenetrável. Ele tem uma regra brutal. Você tem apenas 10 tentativas para digitar a senha correta. Se errar as 10 vezes, o dispositivo ativa um protocolo de autodestruição e apaga permanentemente tudo o que está dentro. Uma medida de segurança extrema para proteger segredos de Estado, ou neste caso, uma pequena fortuna em criptomoedas. Stephen anotou a senha em um pedaço de papel e guardou o Iron Key. O tempo passou, o papel sumiu. Em 2012, ele percebeu que não encontrava mais a anotação. Mas o valor dos bitcoins ainda era relativamente baixo. Ele pensou: um dia eu lembro. Foi o deixa pra lá, mais caro da sua vida. Avançamos para hoje, outubro de 2025, o Bitcoin não é mais uma piada. Ele explodiu. Cada moeda vale mais de 100 mil dólares. Aqueles 7.002 bitcoins, que um dia valeram alguns milhares de dólares, se transformaram em uma fortuna estonteante. Mais de 700 milhões de dólares. Convertendo para a nossa realidade, estamos falando de mais de 3,5 bilhões de reais. Uma quantia que poderia mudar gerações de uma família, financiar projetos
que mudariam o mundo, realizar qualquer sonho. E o Stefan, ele tá lá, olhando para o mesmo Iron Key, que agora não guarda mais uma pequena recompensa, mas uma das maiores fortunas privadas do planeta. E a senha, aquela sequência de dígitos anotada em um papel perdido, continua trancada em algum lugar de sua memória. O pesadelo começou de verdade quando o valor disparou. Imagina o desespero. Stephen virou a casa de cabeça para baixo. Revirou gavetas, caixas antigas, bolsos de casacos que não usava há anos. Nada. A cada tentativa de lembrar, a cada senha errada digitada, um soco no estômago. Ele já usou 8 das 10 tentativas. 8 vezes ele errou, restam apenas 2. O dispositivo frio metálico pisca como se estivesse zombando dele. Cada erro o aproxima do abismo, do momento em que 3,5 bilhões de reais virarão fumaça digital. Em entrevistas, ele descreve a sensação: deitar na cama à noite, olhando para o teto, tentando combinações mentalmente, apenas para mergulhar em um sono de frustração. Ele tentou senhas mais comuns que usava, variações, mas nada funcionou. A senha que ele criou para o Iron Key era única. E agora está perdida. E ele não está sozinho. Estima-se que cerca de 20% de todos os bitcoins em existência, uma fortuna de dezenas ou até centenas de bilhões de dólares, estão perdidos para sempre em carteiras inacessíveis. São fortunas fantasmas, vagando pelo blockchain como navios de tesouro afundados no fundo do oceano digital. Stefan Thomas se tornou o rosto, o símbolo dessa tragédia moderna. Mas por que uma simples senha pode ser tão traiçoeira? A culpa é da própria segurança que ele escolheu. O Iron Key usa uma criptografia chamada AES-256, o mesmo padrão usado por governos e agências de segurança para proteger informações ultra-secretas. Quebrar essa criptografia por força bruta, ou seja, tentando todas as combinações possíveis, levaria bilhões de anos com os computadores mais potentes que existem hoje. É, para todos os efeitos, inquebrável. A regra das 10 tentativas é a camada final de proteção, projetada para impedir exatamente o que hackers poderiam tentar fazer. Mas para um ser humano que depende da memória, essa proteção se vira contra o próprio dono. É uma armadilha perfeita. Pense em quantas senhas você tem: e-mail, banco, redes sociais, streaming. É impossível lembrar de todas. Nós usamos gerenciadores de senhas, anotamos em lugares seguros, mas a verdade é que estamos sempre a um passo do esquecimento. No mundo das criptomoedas, onde o lema é "seja seu próprio banco", a responsabilidade é total. Não há um gerente a quem ligar, não há um esqueci minha senha que resolva. Se você perde sua chave, você perde seu dinheiro. Simples assim. A ironia é brutal. O Bitcoin, criado para libertar as pessoas do controle dos bancos, se tornou uma prisão para seu próprio dono. A liberdade vem com preço, a responsabilidade absoluta e qual o impacto psicológico de viver com um índice de 3,5 bilhões de reais. Stefan diz publicamente que já fez as pazes com a perda, que dinheiro não é a coisa mais importante na vida. Mas sejamos honestos, quem conseguiria superar isso completamente? É um fantasma que assombra cada decisão, cada momento de silêncio. Psicólogos chamam isso de aversão à perda. A dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que a alegria de ganhar a mesma coisa. Para Stefan, é uma perda diária. Cada vez que o preço do Bitcoin sobe, a fortuna perdida aumenta. Na internet ele virou um meme, o milionário mais pobre do mundo. Mas por trás das piadas há uma história de resiliência. Ele não parou. Ele continuou a inovar, a criar, a construir. Talvez essa seja a única forma de lidar com um fantasma tão grande, continuar andando para que ele não o alcance. Sua história nos força a perguntar: o que é realmente valioso? A fortuna trancada ou a capacidade de seguir em frente, apesar dela? Mas a história ainda não acabou. A esperança, por menor que seja, ainda existe. Em 2023, uma empresa de segurança chamada Uncifred, composta por hackers éticos, anunciou que havia conseguido quebrar um Iron Key idêntico. Eles não usaram força bruta, mas uma técnica sofisticada chamada ataque de canal lateral, analisando as flutuações de energia do dispositivo para extrair a chave de criptografia sem precisar da senha. Eles fizeram um apelo público a Stefan para que ele dê a eles a oportunidade de tentar abrir. Até agora, ele não aceitou a oferta. Por quê? O medo de que a tentativa
por mais promissora que seja, possa dar errado e acionar a autodestruição, queimando as duas últimas chances. É a aposta final: confiar em estranhos para recuperar uma fortuna ou guardar as duas últimas tentativas para um milagre da memória? É um dilema paralisante. O pesadelo do Stephen Thomas é um alerta extremo, mas perder arquivos importantes, fotos de família ou dados de trabalho por uma falha de hardware, ou um simples esquecimento, é mais comum do que se imagina. Antes que o desespero bata, é fundamental conhecer quem pode te ajudar. A NetAdept Technology é especialista em recuperação de dados e segurança cibernética, oferecendo soluções para que sua vida digital não se transforme em um pesadelo. Não espere o pior acontecer. Proteja-se! O link para conhecer os nossos serviços está aqui na descrição. O que a saga de Stefan nos ensina sobre o futuro? O mundo cripto aprendeu com essas tragédias. Hoje a segurança evoluiu. Carteiras modernas usam sementes de recuperação. Uma lista de 12 a 24 palavras que podem restaurar seu acesso em qualquer dispositivo. Existem carteiras com multi-assinatura que exigem mais de uma chave para aprovar uma transação, como um cofre de banco que precisa de 2 pessoas para abrir, a biometria, a autenticação de 2 fatores. A tecnologia avança para nos proteger de nós mesmos. Stefan, sem querer, se tornou embaixador das boas práticas. Sua história é contada em todos os cursos para iniciantes em cripto. É um conto de advertência que vale bilhões. Investir em criptomoedas ainda é como surfar uma onda gigante, emocionante, com um potencial incrível, mas um vacilo pode te levar para o fundo. Toda essa dor de cabeça poderia ter sido evitada com uma única ferramenta. Se você investe ou pensa em investir em criptomoedas, não dependa apenas da sua memória. Uma hardware wallet ou carteira física é a forma mais segura de guardar seus ativos. Nossa recomendação é a Trezor Safe 5, que combina segurança de ponta com uma interface fácil de usar. É um investimento pequeno para proteger uma fortuna. Deixamos um link direto para você encontrar na Amazon Brasil aqui na descrição. Durma em paz sabendo que seus bitcoins estão seguros. A história de Stephen Thomas é um soco no estômago, mas também um chamado à ação. Ela nos lembra da fragilidade da nossa memória digital e do valor da responsabilidade. De um vídeo feito por paixão, uma fortuna trancada em um pendrive teimoso é uma montanha russa que nos prende e nos ensina. Talvez um dia, em um lampejo de memória, a senha volte à sua mente. Ou talvez ele confie nos hackers e recupere seus bilhões. Ou talvez a fortuna permaneça lá, trancada para sempre, como um tesouro moderno amaldiçoado. O que importa é a lição que fica. Cuide das suas chaves, valorize o que você tem e nunca jamais subestime o poder de uma senha. Agora eu pergunto a você, e se fosse com você, o que você faria no lugar dele? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se essa história te impactou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais mergulhos em casos que desafiam a nossa compreensão.